paz do Senhor, preciosas irmãs. Está muito bom esse lugar. Há uma presença gloriosa aqui do Espírito Santo. E eu estou sendo tocada por Ele aqui. O meu coração ferve. E o meu espírito se alegra no Senhor. Nessa tarde. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Celebrando ao Senhor Jesus. Nessa conferência de mulheres posicionadas em oração. Minha gratidão ao Senhor por poder servir esta igreja, esta região, através da minha vida. Que o Senhor seja louvado. Eu me sinto honrada, pastora Anete, pelo carinho, pelo convite, pela consideração com o nosso ministério. E eu e a minha família reconhecemos a unção, a graça e a autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre o seu esposo, sobre o vosso pastoreio. Meu carinho, amo sua vida em Cristo Jesus. A pastora Anete e o pastor Nonato foram meus pastores. E o pastor Nonato foi meu professor, irmãs de teologia. Então eles estão no nosso coração. Deus abençoe pastora Sônia. Essa mulher tão linda, né? Simpática, querida. Um prazer te conhecer, querida. Que Deus abençoe grandemente o seu trabalho aqui nessa cidade com essas mulheres. E o Senhor tem grandes coisas para fazer, viu? Através da sua vida aqui nessa cidade. Deus abençoe todas as pastoras, obreiras, líderes. Meu abraço carinhoso a cada uma de vocês. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar uma palavra de Deus ao coração de vocês. Amém. Deus abençoe. Irmã Mona Lisa, prazer te conhecer. Nossa irmã em Cristo Jesus, prefeita aqui da cidade. Que Deus te abençoe e te use para fazer a diferença, para ser luz aqui nessa cidade. Amém. Deus abençoe todas as irmãs, as caravanas, né, que vieram de longe. Mas eu acredito, com toda a convicção da minha alma, que nós não nos reunimos aqui em vão, não. Talvez pode existir alguém que não estava muito a fim de vir, mas o Espírito Santo te arrastou e te trouxe até aqui, porque Ele tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. Deus abençoe as irmãs, a irmã Sônia, que foi lá no hotel me buscar, as irmãs que me trouxeram umas preciosidades. Onde estão? Estão aí? Aqui. Deus abençoe, queridas. Amei conhecer vocês, viu? Você crê que o Senhor tem uma palavra por seu coração? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 6. Amém. Livro de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 6. Vamos ler, vou ler aqui no telão, que é a versão que a maioria das irmãs tem, que nos diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fecha a tua porta, e ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto,
te recompensará. Amém? Podeis assentar, queridas, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu gostei muito de uma fala aqui da pastora Nete, quando ela disse que nós não viemos para um evento de mulheres, mas que nós nos reunimos aqui nessa tarde para prestar um culto ao Senhor. Às vezes a gente tem a motivação errada de servir ao Senhor. A maioria das pessoas vem para a igreja, professa a sua fé em Cristo Jesus, faz parte do rol de membros da sua igreja, mas ela vem à igreja e professa a sua fé em Cristo Jesus pela motivação errada. Porque geralmente a gente vem ao culto porque a gente quer uma cura. Muitas vezes a gente vem ao culto porque a gente espera que Deus resolva os nossos problemas. A gente espera que Deus abra uma porta, que Deus traga uma cura, que Deus nos dê um bom casamento, que Deus nos prospere, que Deus nos conceda a casa dos sonhos, o carro do ano. E como a gente se engana. Mas eu ainda creio, minhas queridas irmãs, que no último tempo da igreja, aqui na face dessa terra, a qual nós estamos vivendo na íntegra, o último tempo da igreja de Jesus aqui na terra, eu acredito que eu ainda vou ver pessoas entrando por aquela porta, a porta da igreja, aonde as pessoas vêm ao culto não por uma programação, não porque esperam algo que o Senhor lhes faça, mas vêm, adentram a igreja do Senhor porque o amam, porque o desejam, e porque Ele é o seu Senhor e o seu Salvador das vossas vidas. Eu ainda creio nesse tempo. Glória a Deus. Para mim, queridas irmãs, para mim, na minha visão, para mim, os meus 2 melhores cultos são: o primeiro culto é aquele que eu venho para a igreja, quando eu sento aí no banco aonde você está e eu sou ministrada por uma palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela me confronta com os meus erros, com a prática dos meus pecados, e quando eu volto para minha casa com a cabeça baixa, e meditando e falando com o Senhor assim: Senhor, como eu sou miserável, como eu sou pecadora, como eu sou dependente de Ti, como eu preciso melhorar, Senhor. Como Tua palavra me confrontou com a prática dos meus erros. Quando eu me enxergo, quando eu me avalio, e eu reconheço as minhas fragilidades e a minha pequenez diante de Deus, e digo: Senhor, eu preciso melhorar. Para mim esse é um dos melhores cultos, quando Deus me confronta, através da sua palavra. E o meu segundo culto melhor para mim, é aquele culto que eu estou a sós com Deus. É aquele culto aonde eu entro dentro do meu quarto, como nos diz a Escritura, quando eu separo um tempo de qualidade, para passar um tempo com o Senhor Jesus, em comunhão, em oração, em diálogo, em relacionamento. Aquele momento que eu estou a sós com o Senhor no meu secreto,
No meu quarto, onde nós conhecemos que o quarto é um lugar de intimidade. É um lugar onde nós podemos ficar a sós, fechar a porta, se desligar de tudo e de todos e se conectar com Deus. Conectar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos. E quando nós propomos no nosso coração passar um tempo com Ele em oração dentro do meu quarto, em oração, tendo a certeza que nós podemos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, tendo a certeza que nós podemos olhar dentro dos olhos de Jesus, e que nós podemos compartilhar com Ele as mais íntimas necessidades, a qual nós podemos compartilhar com Ele todas as nossas carências, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, todas as nossas fragilidades, sem medo, sem culpa, sem condenação, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa dependência nele. Irmãs, como é bom falar de oração. Como é bom você sentar com alguém que ora, não é mesmo? As irmãs que estão na frente de trabalho, e no geral todas as irmãs sabem do que eu estou falando. Como é bom você sentar e compartilhar as experiências que nós temos com o Senhor Jesus, aquelas experiências profundas, íntimas, daquele tempo que nós separamos para passar com Ele, lembrando que o Senhor Jesus não quer o nosso tempo que sobra, Ele não quer aquele tempo que resta do nosso dia. O Senhor Jesus deseja passar um tempo de qualidade com você. Por isso eu preciso dizer para você, que você não precisa se apressar em sair da presença de Deus. Você não precisa ter pressa para conversar com Deus. E eu gosto de comparar a oração como cavar um poço fundo até encontrar a água pura. Quando nós decidimos cavar um poço, e nós sabemos que aquele poço é profundo, mas nós temos o entendimento que lá no fundo daquele poço, nós vamos encontrar a água potável, a água pura, aquela água que cura, aquela água que sara. E quando nós propomos no nosso coração encontrar essa água, provar dessa água, experimentar dessa água, beber dessa água, nós vamos sim priorizar um relacionamento com Deus, colocar Deus em primeiro lugar acima do ministério, acima das nossas atividades, acima de todos os nossos outros relacionamentos, e priorizar Ele. Ele deve ser o meu primeiro relacionamento. E para mim e você encontrar aquela água pura lá no fundo, todos os dias, nós precisamos prestar um culto, um devocional a sós com o Senhor todos os dias, porque todos os dias a gente vai cavar um pouquinho aquele poço, e os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e você que tem perseverado na oração, que tem lutado em oração e que sabe que não está sozinha, você pode ter certeza de uma coisa: vai chegar uma hora que você vai encontrar essa água pura, potável, essa água cristalina lá no fundo.
Por isso eu digo para você por experiência própria: não tenha pressa em sair da presença de Deus, porque quando você lutar e propor no seu coração cavar esse poço, você vai encontrar essa água pura. E quando você encontrar essa água pura, você vai conhecer os segredos do coração de Jesus. E os segredos do coração dele não é para qualquer uma. Os segredos do Senhor são para aquelas que o temem, que o buscam e que gastam um tempo de qualidade para passar cavando aquele poço. E quando você encontrar a água pura, Deus vai revelar os tesouros escondidos, as pedras preciosas que estão lá embaixo, e Ele te mostrará coisas que Ele não mostra para ninguém, mas Ele vai mostrar para você, que propôs no seu coração cavar esse poço com perseverança. E aqueles que perseverarem em oração até o fim, esses receberão a coroa da vida. Nós encontramos na Bíblia Sagrada muitos textos, muitas histórias que nos relatam sobre a importância da oração. Mas entre todos que nós encontramos, eu me identifico muito com esse que nós fizemos a menção. Tu, porém, quando vai orar, entra no teu quarto, fica em secreto, se separe do mundo, das preocupações, das ansiedades, dos compromissos, e se reserve para Deus, para tirar um tempo de comunhão com Ele. Como é bom saber que nós temos um lugar de encontro, que nós temos um lugar secreto. E esse quarto que a Bíblia fala que é um lugar de intimidade, ele é o nosso altar de oração. E o altar na Bíblia Sagrada, todas as histórias que falam sobre o altar, que era levantado, que era construído, fala de um lugar de encontro com Deus. Ali é o nosso real e verdadeiro encontro com Deus. E quando nós nos separamos para se encontrar com Deus, para se voltar para esse altar, é coisa tão maravilhosa, que quando você apenas propõe no seu coração de buscá-lo, você tem acesso imediato à sua presença. É imediato. No que você render o teu coração diante dele, o céu vai se abrir dentro daquele quarto fechado, e a gente vai poder então conversar com ele, dialogar com ele e ouvir a sua presença. Aleluia. Porém, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração acerca da correção de uma vida de oração. A gente fala muito sobre oração, mas você sabia que tem muitas pessoas na igreja que não conhecem o poder da oração? Você sabia que tem pessoas anos dentro da igreja que nunca desfrutaram de uma intimidade, de uma comunhão com o Senhor Jesus? E por isso nós precisamos lembrar que a oração, ela não pode ser uma obrigação na nossa vida. Nós não podemos orar porque o pastor pede, porque a pastora pede, porque o líder pede. Nós precisamos orar por prazer, por alegria, porque nós temos sede, temos desejo de estar com o Senhor. E por isso, oração não pode ser uma obrigação, não pode ser uma carga pesada, não pode ser algo pesado. A oração, ela precisa ser algo prazeroso na nossa vida.
ela precisa ser algo leve, porque a oração na vida de uma mulher ou de um homem é uma questão de respiração e sobrevivência espiritual. E uma verdade tem que ser dita, minhas queridas: se a gente não ora, não tem como ter uma vida espiritual. Você só vai compreender as verdades espirituais, você só vai desfrutar de uma amizade, de um diálogo com o Senhor, se você propor no seu coração e escolher ter uma vida de oração, de devocional com o Senhor Jesus. Por isso que a oração, ela não é apenas um ato, ela não é apenas um momento que a gente passa orando no quarto, ou em outro lugar, ou na igreja. A oração na nossa vida, ela precisa ser um estilo de vida. Assim como a oração era um estilo de vida na vida do Senhor Jesus. E a oração não pode ser só na igreja, no quarto, na sala ou aonde a gente estiver. A oração precisa ser em todos os lugares, em todo tempo, em toda circunstância, não só no quarto, porque a Bíblia nos diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, quando você está lá na sua casa, quando você está fazendo o teu almoço, quando você está preparando aquela comida gostosa para a tua família, quando você está organizando, né, pastora Anete, limpando a sua casa, e você está conectada com o Senhor. Você está ali fazendo as tuas atividades, mas o teu espírito está conectado com o Senhor. E daqui a pouco, você sente que desce uma visitação em você, que você recebe uma visitação do Senhor Jesus, e você começa a cantar em cânticos, e você começa a levantar as mãos, e daqui a pouco você não está mais limpando, não está mais cozinhando, daqui a pouco você está no chão rendida a Ele. Ah, irmãs, não tem nada nesse mundo que se compare a essa intimidade com o nosso Senhor. A minha filha tem 9 anos. No início, quando eu estava fazendo o almoço, teve um tempo que seguido acontecia isso comigo, justamente na hora do almoço. E a minha filha vinha lá: mãe, o que aconteceu? Você está chorando, mãe? O que foi, mãe? Eu dizia: minha filha, eu estou sentindo a presença de Deus, porque quando eu sinto a presença de Deus, eu choro muito. Agora, quando ela me vê chorando, ela dizia: mãe, ai que susto, agora eu já entendi, tu está sentindo a presença de Deus. Ah, irmãs, como é bom criar um filho, uma filha, que vê a gente de joelho dobrado, rendida. E quando ele crescer, ele vai poder dizer: a minha mãe foi uma mulher de oração, ela me ensinou a orar, ela me ensinou a se relacionar com o Senhor. Por isso a oração tem que ser em todo tempo, no carro, no trabalho, na rua, na faculdade, na escola, onde você estiver. Você pode ter acesso imediato com o Senhor, seja em palavras, seja em pensamento, seja no espírito. Como é bom ter uma vida de oração. Por isso, irmãs, eu quero dizer aqui com toda a autoridade, com toda a convicção da minha alma, diante de tudo que nós temos visto, a gente tem visto tantas coisas no meio evangélico que a gente não gostaria de ver. A gente tem ouvido tantas coisas que nós não gostaríamos de ouvir. E o tempo que nós estamos vivendo, irmãs, não é um tempo de celebração. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de posicionamento.
O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo apenas de frequentar a igreja, de ser membro da igreja, não. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de permanecer em oração. Porque os dias são maus, irmãos. Cada vez mais está apertando, está mais difícil. E se a gente não se adequar àquilo que Deus está propondo ao coração da sua igreja nesse tempo, que é um posicionamento na oração, daqui a pouco, é questão de tempo, irmãos, irmãs, a gente vai sucumbir. Daqui a pouco a correnteza da tempestade vai chegar e vai te levar, você e a sua casa. Oh, glória! Não é mais tempo de você ser apenas uma frequentadora de igreja, de apenas ter um lugar dentro da igreja, um banco para você sentar, não. Nós precisamos nesse último tempo assumir um estilo de vida que revele Jesus para as pessoas. Precisamos assumir uma verdadeira vida cristã, de oração e de comunhão com a sua palavra. Para quê? Para que o sobrenatural volte. Porque, irmãs, eu não quero viver o natural. Eu não sei que estilo de vida você tem buscado, mas eu me considero uma mulher inconformada. Eu não quero viver aquilo que todo mundo vive. Eu não quero viver apenas na superfície. Eu não quero viver apenas molhando meus pés e os meus tornozelos. Eu quero viver uma vida sobrenatural. E isso só será possível através da oração. Sabe o que é sobrenatural, minhas queridas irmãs? É quando o dia mau chega na sua vida, quando as noites escuras chegam, quando a provação, a dor, a perda, as injustiças, o sofrimento chega, e você dobra o teu joelho, e você tem crédito para falar com o Senhor, e você pode dizer assim: Senhor, Tu conhece a motivação do meu coração, e hoje, Senhor, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de algo sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. E você tem aquela liberdade de dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, hoje eu estou precisando. Porque Deus tem escrito a tua fidelidade na palma da sua mão. E Ele vai abrir os céus. E o Deus que te vê no oculto, que te vê em secreto, Ele vai te recompensará. E a resposta vai vir para você. E você vai contar para alguém: eu não sei como que aconteceu, porque sobrenatural a gente não tem como explicar, mas não é. Você não sabe contar como que Deus fez, que caminho, qual foi o caminho que Ele veio, quem Ele usou, como é que Ele trabalhou. Você só sabe dizer que Deus fez, e que você foi alvo, do sobrenatural do Senhor. Você compreende isso? Você entende o que eu estou falando aqui nessa tarde? Precisamos contemplar o sobrenatural. O sobrenatural precisa voltar para os púlpitos da nossa igreja.
precisa voltar para o meio da sua igreja. O sobrenatural precisa voltar nos cultos de oração, nos cultos dos departamentos, nas reuniões pastorais. O sobrenatural precisa voltar. Você não precisa estar na igreja para ser curado. Você não precisa estar no culto, você não precisa estar na presença de um pastor. Aonde você estiver, Deus pode te alcançar na rua. Aonde você estiver, dentro do carro, trazendo a cura, a libertação, a porta aberta e as bênçãos espirituais e financeiras de todas as áreas da sua vida. Você compreende isso? Por isso, irmãs, que a nossa vida de oração, ela gera intimidade com o Senhor. E essa intimidade, ela vai gerar autoridade. Por isso que uma pessoa que tem uma vida de oração, ela tem autoridade. Eu preciso falar algo para você. Se Deus não tiver o primeiro lugar na nossa vida, nós nunca seremos mulheres completas, realizadas e satisfeitas em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque todos nós, sem exceção, todos nós temos um buraco dentro de nós. Todos nós temos aquele vazio natural do ser humano, todos nós. E esse vazio natural, esse buraco, ele só pode ser preenchido por Deus. Nada mais preenche esse lugar. Nem o teu marido, nem os teus filhos. Nem o teu sucesso financeiro, nem o teu sucesso ministerial, nem a conta do banco cheia de dinheiro, nem o carro do ano, nada nesse mundo tem o poder de completar e fazer você uma mulher realizada e satisfeita em Cristo Jesus, exceto a presença de Deus. E se você deseja ter intimidade com o Senhor, você vai precisar investir tempo. E se você não estiver disposta para investir tempo, então você vai ficar desejando algo toda a sua vida e você nunca vai encontrar. Porque nada nesse mundo pode preencher esse vazio, e sempre vai ficar faltando alguma coisa. Deus nos oferece poder, e esse poder vem através da nossa intimidade, da nossa vida de oração. O Senhor está buscando mulheres que estejam na brecha, mulheres que sejam uma voz profética no meio da escuridão, no meio das trevas. Deus está procurando mulheres de oração que se propõem a cavar o poço. E quando nós falamos de oração, a gente também encontra tanta história linda de tantas mulheres de oração na Bíblia Sagrada. Tantas mulheres que foram alvos do seu milagre, alvos do seu sobrenatural. Homens e mulheres que venceram tantas coisas. Pessoas que venceram o impossível, aquilo que jamais foi possível aos olhos dos homens, mas foi possível aos olhos de Deus. E eu me lembro de uma mulher na Bíblia chamada Ana, aonde nós encontramos no livro de 1 Samuel. As irmãs conhecem de frente para trás, de trás para frente, a história de Ana. Essa mulher que sofria de uma forma sagaz uma perseguição
com a sua concorrente chamada Penina. Mas a Bíblia nos mostra que Ana, quando ficou abatida de espírito, quando o seu espírito ficou aflito, porque ela sofria com a perseguição da sua competidora, porque Penina tinha muitos filhos e Ana era estéril, não tinha nenhum filho, e aquilo doía na sua alma. Até que um dia ela propôs no seu coração ir ao templo a orar, em relação a isso. E a palavra de Deus nos diz que Ana fez uma oração, que os céus se abriram para essa mulher. Ana foi uma mulher que tocou o coração de Deus através da sua oração. E ela, quando se rendeu diante de Deus, ela se apresentou com um coração quebrantado e contrito. E Deus jamais rejeita um coração contrito e quebrantado na sua presença. Mas ela estava tão entristecida, o seu espírito estava tão abatido, que ela não tinha palavras para orar, que ela não tinha força para orar. Apenas os seus lábios se moviam, ao ponto de o sacerdote Eli julgar ela, dizendo que ela estava embriagada. Ah, irmãs, quantas vezes eu e você nos apresentamos assim diante de Deus como Ana? Quantas vezes a nossa força acaba durante a nossa caminhada? E quantas vezes a gente não tem força e a gente vai assim, ó, se rastejando aos pés do Senhor? Quantas vezes você dobrou o teu joelho e você não soube contar para o Senhor aquilo que você estava sentindo? Quantas vezes você não teve força para explicar aquilo que você estava sentindo, acontecendo com você? De tanta dor, de tanta angústia, de tanta aflição na sua alma. Quantas vezes a gente se achega até Deus rastejando? Quantas vezes sem palavras como Ana? Mas Ana não tinha palavras naquele momento, mas ela orou com o seu coração, ela orou com o seu espírito. E sabe quem foi que ajudou ela a orar? O Espírito Santo. Alabrando que nábia. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece ele? Você sabe quem ele é? O que ele faz na sua vida? Você sabia que ele é o teu fiel intercessor? É teu amigo fiel? Você sabia que quando você não tem palavras, quando você não tem força, você tem apenas gemidos? Você sabia que se você chamar o Espírito Santo, ele vai orar com você? Você sabia que ele vai interpretar tudo que você está sentindo, que você não sabe contar para o Senhor? E ele vai levar tudo que você queria falar para Deus e não sabe como contar. E ele vai levar o gemido da tua alma e as tuas lágrimas diante do Pai. E o Pai vai entender tudo aquilo que você está falando. E o tamanho da dor de cada lágrima que você tem derramado. Sabe quem é que ora bem? É o Espírito Santo. Peça ajuda para ele. Mas eu quero dizer algo para você. Mesmo quando você não tiver força para orar, quando você não tiver palavras, quando você não saber contar o que está acontecendo contigo, porque isso acontece, irmãs. Isso já aconteceu muito comigo. Já aconteceu com você? Quando você não sabe explicar para Deus, você só chora. O Espírito Santo interpreta tudo que você está sentindo. Chama Ele. E quando você não tiver palavras, ora com o teu coração, porque Deus,
Ele é especialista para ouvir o gemido de um coração que grita em silêncio. E o Espírito Santo comunica ao meu coração e diz que existem muitas mulheres aqui. Existem muitas mulheres aqui que estão gritando em silêncio, estão vivendo um tempo de fraqueza espiritual, estão vivendo um tempo de provação como Ana. A provação dela era zombaria, perseguição, se sentia inferior, se sentia pequena, se sentia inadequada, mas o Deus que contempla o coração que clama em silêncio, ouviu a sua oração, movimentou os céus, e daqui a pouco Ana apareceu grávida. Ela apareceu grávida. Agora deixa eu falar algo para você. Veja bem, Penina, a sua inimiga, teve muitos filhos, a sua competidora, que judiava tanto de Ana ao ponto dela perder apetite. Pare e pense, irmãs. E a gente só perde o apetite quando verdadeiramente o nosso espírito está batido. Senão a gente come, né, irmã? Se come muito. É ou não é? Penina teve muitos filhos. Mas se você for pesquisar a história de Penina, na Bíblia Sagrada você não encontra nenhuma menção, nenhuma passagem, nenhum histórico sobre os filhos de Penina. Mas Ana, que era estéril, não tinha filhos. Deus deu para Ana um ventre que gerou um profeta de Deus. Samuel nasceu. E Samuel foi um grande profeta na história de Israel, na história da Bíblia. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Ana. Deus deu para você, mulher, um ventre frutífero que pode gerar para o reino de Deus através das suas orações. Você é uma árvore frutífera e que pode produzir muito para o reino de Deus. Por isso, eu preciso falar algo aqui, irmãs. Você precisa acreditar no poder da sua oração. Você precisa acreditar. Se nós tivéssemos consciência dos reflexos que as nossas orações produzem nos céus, eu acho que nós passaríamos muito mais tempo com Deus e menos falando. Se nós tivéssemos essa consciência de quantas nossas orações movimentam os céus, nós reclamaria menos, murmuraria menos, falaria menos, fofocava menos e orava mais. Porque a tua oração é poderosa de paralisar o teu inimigo. Ela tem o poder até mesmo de avisar você quando o teu inimigo está próximo, quando o inimigo está tramando para pisar no teu terreno. O Deus que te vê no oculto, Ele vai te avisar, Ele vai revelar, Ele não vai permitir nada sem te avisar, Ele vai te comunicar quando o inimigo está próximo da tua casa. As tuas orações têm o poder de cansar o teu inimigo. As tuas orações têm o poder de destruir todos os condomínios que Satanás levanta, todas as paredes que Satanás levanta. E Deus é poderoso e Ele abre porta onde não existe parede. As tuas orações são poderosas e não é tempo de você fracassar.
Você sabia que Deus tem encontrado muitas mulheres fracas para guerrear? Muitas mulheres fracas para combater. Porque perderam o prazer de entrar dentro do quarto. Perderam a alegria, a sede, o desejo de entrar dentro do quarto e fechar a porta e ficar em secreto com o Senhor. E há um chamamento do Espírito Santo aqui para muitas mulheres. Volta para a guerra, volta. Volta a orar, minha amada, e o Senhor vai reparar o teu sono. Volta a orar, e o Senhor vai trazer a cura que você está buscando. Volta a orar, e o Senhor vai reposicionar você. Volta a orar, volta para a guerra. Você não está sozinha. O Senhor Jesus diz que Ele é o general de guerra, que você não combate sozinha. E o Senhor tem encontrado muitas mulheres sem força para combater. Precisamos encontrar o caminho de volta para a oração. Precisamos voltar a se encontrar com Deus. Ela mandou errar-se. Ochobre andar e amanchorevação. Veste de novo a tua farda de guerra. Olha que o Senhor está comunicando ao meu espírito. Você abandonou a tua farda de guerra. Veste de novo, diz o Senhor. Volta a fazer a obra do Senhor. E você vai abandonar esses remédios ansiolíticos, diz o Espírito Santo de Deus aqui. Elevassure. Iramandacante. Iramandorevassure. Por que você está negligenciando? O Espírito Santo está chamando você aqui nessa tarde. Oh, glória, glória ao Senhor Jesus. Quando você estiver bem, ore. Quando você não estiver bem, ore ainda mais. Quando você estiver com vontade de orar, aproveite esses momentos e ore muito. Porque vai chegar um tempo de escassez. Vai chegar. Eu já tive momentos na minha vida lá em cima, nos montes. Mas já tive, pastora Sônia, muitos vales. Onde eu tive só gemido, só lágrimas. Por isso, quando você tiver vontade de orar, aproveite e não desperdice esses momentos e se tranca dentro do quarto e fica em secreto com o teu pai. E quando você não tiver com vontade de orar, ore do mesmo jeito. Sabe o que você faz? Eu vou contar o que eu faço, irmãs. Segredo para vocês, tá? Eu dobro o meu joelho, eu digo assim: Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar. Ou existe alguma super heroína aqui? Você já sentiu isso? Você sabe que tem que orar, mas você não está com vontade de orar. Aí eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou cansada, eu estou preocupada, eu tenho um monte de coisa para resolver. Senhor, eu estou me sentindo tão seca, tão vazia, Senhor. Senhor, eu não estou com vontade de falar contigo, mas eu estou aqui,
porque eu sei que eu preciso de Ti. Eu estou aqui, Senhor, porque eu sei que eu dependo da Tua graça, da Tua misericórdia, e eu sei que Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo forte, Tu és o meu socorro no dia da angústia, Tu és tudo que eu preciso. E daqui a pouco você que não estava com vontade de orar, já está falando em línguas, já está cantando, já está chorando. Você entende isso, irmãs? Nós precisamos ser sinceras diante de Deus. Oh, glória, glória, Jesus. Você sabia que o maior prazer de Deus na criação é o contato com o homem, é o diálogo, é o contato com o homem? E você precisa parar para pensar nisso. O quanto Deus deseja você. Ele não quer o que você tem. Ele não quer os teus recursos, nem os teus cargos. Ele não quer nada disso, a tua influência, os teus bens, nada. Ele quer a tua alma. Ele quer sentar contigo na mesa e cear e olhar dentro do teu olho. E que você possa olhar dentro dos seus olhos. E que você pode inclinar a tua cabeça no colo de um pai. Um pai que te chama de filha. O pai que te deu uma identidade que você não é qualquer uma, você é chamada filha de Deus. Ainda que alguém te rotule dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você é preguiçosa, que você é burra, que você não sabe fazer, que você é tímida, que você é inadequada, que você não está em forma, que você não atende o padrão do mundo, que você não atende o padrão das pessoas. Ele não está interessado nisso. Ele quer você. Ele te deseja tanto ao ponto das Escrituras relatarem que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele não divide você com ninguém. Ele não divide o seu coração, a sua vida com ninguém. Você é filha. Alguém te rotulou, colocou um rótulo em você, mas você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Não, você não é aquilo que o teu marido diz, o que o teu filho diz, o que os teus inimigos dizem. Você é chamada filha de Deus. E o maior prazer dele na sua criação é ter um relacionamento com você. Você compreende isso? Agora, irmãs, falando aqui algo bem português, é uma luta, não é, irmãs? É uma luta para a gente construir uma vida de oração. Aquela luta que o apóstolo Paulo registra em Gálatas capítulo 5, que o nosso espírito luta contra a nossa carne e a nossa carne luta contra o nosso espírito. É uma guerra ferrenha na nossa mente. Porque a nossa carne, irmãs, não quer orar. A nossa carne, ela quer sombra e água fresca. A nossa carne, ela puxa a gente para baixo. Ela quer nos afastar de Deus, ela quer nos envolver em outras coisas. A nossa carne é um leão que ruge contra nós. E a nossa carne quer tirar você da presença de Deus. A tua carne pecaminosa, as tuas paixões, os teus desejos, as tuas apetites que não agradam ao Senhor, elas querem te roubar de Deus. Elas querem tirar você da oração. Mas sabe quando você sabe que você foi alistada para uma corrida, que o Senhor Jesus propôs e alistou todos nós para uma corrida,
E existe um ponto, um alvo a nós chegar aqui às mansões celestiais. Mas você está naquela luta, naquela guerra. E quando passou o dia, você ainda não tirou aquele tempo de oração. Ainda que seja sem palavras, sem conversa. E aquela guerra na nossa mente, lutando. Aquela guerra terrível dentro de nós. Irmãs, eu luto contra mim mesma. Todos os dias. Pastora Sônia, quando eu levanto da minha cama, eu já levanto guerreando da minha mente. Porque é uma guerra terrível. Satanás quer roubar você de Deus. E ele sabe que se ele conseguir isso, ele tira tudo de você. Você sabia disso? E ainda que a gente tenha consciência que nós devemos e precisamos ter um relacionamento com Deus, ainda que a nossa carne está puxando nós para o outro lado e está tentando nos tirar daquele lugar com Deus, e você não quer orar, e você acha desculpa, e você acha um monte de coisa, e você acha coisa para fazer, mas quando você deita na sua cama, o teu espírito está clamando: Abba, Pai. Quem entende isso? Sabe, um dia que você não conseguiu orar devido a uma enfermidade, alguma coisa maior que te impediu, mas o teu espírito está clamando: Abba, Pai, eu quero a tua presença. Mas a tua carne está lá do outro lado te puxando, tentando te roubar, tentando te enfraquecer teu espírito. Em nome de Jesus, não se intimide com os inimigos opositores. Volta, veste a tua farda de guerra, veste o teu coturno de guerra e vai para a guerra. Se fortalece, porque há de vir um tempo muito difícil, minhas amadas, que a igreja não vai suportar se não estiver em oração. Nós precisamos entender isso, queridas. É tempo de permanecer. E eu já quero encerrar aqui nessa minha última fala. Eu considero o maior desafio de uma vida de oração é correr para Deus com alegria, simplesmente por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode te dar, não por aquilo que Ele pode fazer. Como eu comentei no início, a gente serve a Jesus com a motivação errada, porque a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, e nem sempre Deus vai resolver os nossos problemas, sabia? Nem sempre vai acontecer como você espera e como você deseja, porque Deus usa as adversidades para salvar você, para não perder você. Nem sempre Deus vai devolver aquilo que você perdeu. Nem sempre Deus vai curar aquela enfermidade, porque Deus sabe que isso está sendo útil para a tua salvação. Que se isso desaparecer, o teu coração se perde. Oh glória, oh glória. Por isso que eu considero o maior desafio da oração, minhas amadas, é correr para Deus com alegria, simplesmente pelo fato de quem Ele é. Você lembra da oração de Abacuque? Um homem que lutou com Deus durante 12 anos por uma resposta.
12 anos não foram 5 anos, 8 anos foram 12 anos. O profeta Abacuque lutou com Deus em oração por uma resposta, porque ele não suportava ver a maldade, a injustiça da nação, e ele clamava por Deus uma resposta. Ele queria que Deus colocasse um ponto final naquela situação, naquela maldade do povo, e que o povo se arrependesse. Aí depois, quando Deus trouxe uma resposta para ele por meio de uma visão, dizendo: Abacuque, eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui na nação, tudo, aquieta o teu coração. E Abacuque então aquietou o seu coração, ele se acalmou. Aí depois disso ele dobrou o seu joelho e ele fez uma oração em forma de cântico. E ele disse: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, ainda, Senhor, ainda. Ele estava dizendo: Senhor, ainda que as coisas não aconteçam como eu quero, ainda que falte mantimento nos meus celeiros, ainda, Senhor, que os meus inimigos me traiam, ainda que eu passe pela dor, pelo sofrimento, Senhor, eu ainda tenho condições de olhar para a figueira e ela não ter frutos, e eu conseguir me alegrar e me contentar com a figueira sem fruto. Eu ainda consegui abrir o armário e não ter leite, não ter arroz, não ter farinha, e você ainda consegue se alegrar no Senhor, porque você não serve Ele por aquilo que Ele pode fazer para você. Você serve Ele porque Ele é o primeiro amor do seu coração. Abacuque disse: Senhor, mesmo assim eu vou continuar te amando, te servindo, vou continuar pregando tua palavra, porque tu és o meu Salvador, tu és o Deus da minha salvação, e tu farás os meus pés como os das corças, e o Senhor me colocará sobre as minhas alturas. Abacuque estava dizendo: Senhor, ainda que eu perdesse todos os meus bens, o meu bem maior seria a tua salvação. E você não pode conseguir, você não pode construir uma comunhão com Deus com pressa, não. Nós precisamos correr para Deus com alegria, simplesmente pelo fato de quem Ele é, o Deus da minha salvação. O problema é que muitas vezes nós estamos mais motivados a trabalhar para Deus do que encontrar um tempo para estar com Ele. Você sabia que nem sempre é Satanás que nos impede de orar? Spurgeon disse isso. Muitas vezes são as nossas muitas atividades que nos impedem de orar. Nós precisamos parar, irmãs, e nos adequar àquilo que Deus está propondo. E tem uma coisa: se você não parar, não ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai parar você de alguma forma, para poder trazer você para perto dEle, porque Ele quer você e não negocia você com ninguém. E quando isso acontecer, o Senhor vai te mostrar. Quando você parar, o Senhor vai mostrar para você qual é a verdadeira condição do seu coração. Ele vai dizer aquilo que Ele disse lá no livro de Oséias:
capítulo de número 2, quando ele estava chamando o povo ao arrependimento, quando ele estava chamando o povo para se voltar para Deus, e o povo não estava dando crédito, e Deus então levantou o profeta Oséias para dizer o seguinte para a nação: eu vou atraí-los para um deserto, e lá nesse deserto eu vou te despertar para um relacionamento de amor profundo e diferente de tudo aquilo que você já viveu até hoje. É tempo de parar. Precisamos parar e nos adequar ao que Deus está propondo. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Queridas, preste atenção aqui, escute. Muitas vezes a gente pensa assim, ó: ah, Senhor, eu não estou fazendo nada de errado. Ah, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Ah, Senhor, eu não estou mentindo, eu não estou enganando, eu não estou adulterando. Ah, Senhor, eu estou dando o meu dízimo, estou dando minha oferta. Ah, Senhor, eu estou prosperando. As tuas finanças estão maravilhosas. E a gente pensa assim: ah, que está tudo bem entre nós e o Senhor. Mas na verdade o nosso coração está longe. Alguns anos atrás, eu ministrei numa cidade que era um trabalho só para a liderança do campo, só pastoras e obreiras. A igreja estava cheia. E no final, o Espírito Santo falou ao meu coração, disse: faça o convite para as mulheres que querem reatar a sua comunhão com Deus. Elas estão trabalhando muito para mim, porém as muitas atividades têm afastado elas da oração, e elas precisam parar e voltar para o verdadeiro sentido da vida. E eu temi, me engasguei para falar aquilo lá, mas eu falei. E quando eu falei, pastora Anete, quando eu fiz o convite, veio uma, veio duas, foi saindo lá de trás. Quando eu vi, tinha muitas mulheres de joelhos chorando no altar do Senhor. Irmãs, a gente não faz ideia de como as pessoas estão. Às vezes a gente está aqui, né? Tem um cargo, tem uma função, tem influência. Você trabalha muito para o Senhor. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso: olha, eu sei que vocês têm trabalhado pela minha obra e têm feito com muita excelência, porém, eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor por mim. Vocês perderam o prazer de entrar dentro do quarto e ficar em secreto comigo. Eu não sei e não tenho conhecimento da condição do teu coração, mas o Espírito Santo comunica ao meu coração que é noite de reatar comunhão. É dia de reatar, de parar, de voltar. E isso não é vergonhoso. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado na sua presença.
aonde está você. O Senhor está dizendo quando você vai voltar. E eu não posso me demorar no meu convite, porque o meu tempo já está dando. O Espírito Santo está mandando te perguntar quando você vai voltar. Quando? Mas aí você diz assim: não, primeiro eu vou terminar isso aqui, primeiro eu vou concluir essa tarefa, primeiro eu vou terminar meu estudo, primeiro eu vou juntar esse dinheiro aqui para fazer isso e aquilo. Ei, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz à sua igreja: quando você vai voltar? Volta, diz o Senhor. Você sabe quantas vezes eu tive que voltar? Muitas vezes. Porque a nossa vida é feita de ciclos. Uma hora você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo. E se a gente não guardar o nosso coração, a gente se perde sim, irmãs. O Senhor te ama e Ele quer revelar os segredos ao teu coração. Vem correndo, irmão, vem. Se tiver espaço também, eu quero orar pelas mulheres que se identificaram com a história de Ana. Você está em combate, você está em guerra, mas a tua alma está abatida. Eu não faço o tamanho do abatimento que você está vivendo. Eu não sei contar para Deus o tamanho do abatimento que você está vivendo. Mas o Senhor tem um renovo. Sabe quando aquelas irmãs aqui, essa irmã, as outras irmãs estavam orando aqui? Irmãs, eu vi com os meus olhos espirituais uma chuva serôdia descendo aqui. E o Senhor disse assim para mim: eu vou molhar a terra que está seca. Ele vai molhar a terra do seu coração. O Senhor vai visitar você. Vem, pode vir, vem. Se não tiver espaço suficiente, aí onde você estiver, você vai fechar agora os teus olhos. E você vai fazer um pequeno momento com o Senhor. Um momento rápido de intimidade com o Senhor Jesus. Você vai contar para Ele como está o teu coração. E as mulheres que têm permanecido como remanescente fiel, aquelas mulheres que todos os dias vão para a guerra, levam açoites, aquelas mulheres que todos os dias, minha amada, levam pedradas, recebem cortes no seu coração, recebem desvalorização, desprezo, e que não recebem o seu valor devido. Mas você vai para a guerra e volta viva, cheia de cortes. E o Senhor diz assim: você é o meu remanescente. Você é o meu remanescente. Você tem permanecido em combate, mas não tem desistido.